quantas fotos eu realmente preciso entregar para os meus clientes? E dessas fotos, quantas eu preciso tratar? E Bruno, quantas fotos você entrega para os seus clientes? Eu vou te ajudar a ter resposta para essas perguntas hoje. Se você é novo por aqui, eu sou o Bruno Monte, criador do Histórias Únicas, e eu te prometo que até o final dessa aula você vai ter clareza sobre quantas fotos você realmente precisa entregar, além de todas aquelas perguntas que eu já te expliquei. A primeira coisa é a seguinte: Bruno, quantas fotos você entrega para os seus clientes? E a resposta é muito simples. Geralmente, eu entrego 1000 fotos. Mas Bruno, quantas fotos você realmente promete que vai entregar para os seus clientes? Eu prometo 800 fotos. Mas geralmente eu entrego 1000. Aí você pode se perguntar, mas Bruno, se você sabe que vai entregar 1000, por que você promete 800 fotos? E o nome disso é ancoragem. E o que é ancoragem? Ancoragem é quando a gente imputa ali, a gente cria, a gente coloca uma expectativa para depois superar essa expectativa. A gente aumenta a expectativa em relação ao número, por exemplo, eu falo que vão ser 800 fotos e de repente eu entrego 1000 fotos. E agora eu tenho uma pergunta para você. O que você acha que passa pela cabeça do seu cliente? Será que ele fica feliz ou triste quando ele está esperando 800 fotos e recebe 1000? Será que ele fica, putz, mais 200 fotos, fiquei chateado? Ou ele fala, caramba, que legal, ele passou mais tempo tratando do meu trabalho, ele realmente se preocupa comigo? Pois é, acho que a resposta está bem clara. Pois é, nesse momento você consegue deixar concreto o seu cuidado, o seu carinho com esse trabalho. E o cliente sente isso. Uma coisa é você falar, eu vou te entregar 800 fotos, e no final ele receber 600 fotos. Outra coisa é você falar, eu vou te entregar 600 fotos, e no final você entregar 1000 fotos. Ele vai ficar feliz com certeza. E por que isso é importante? Até depois que você já recebeu o seu dinheiro, você já entregou aquele trabalho, por que você continua tentando encantar os seus clientes? Cara, você precisa entender isso de uma vez por todas e desbloquear isso da sua cabeça. Quando um cliente indica você para um novo trabalho, esse cliente já chega para você com mais de 50% já comprado. Ele já chega com o aval do amigo. Ele já entendeu pelo aval do amigo dele que você é uma pessoa confiável. E esses clientes, meu amigo, geralmente são aqueles que te contratam e nem ficam fazendo tantas perguntas assim. Eles já receberam um aval previamente. É diferente de alguém ver o seu feed e falar, nossa, adorei esse trabalho. Quanto você cobra para fotografar o meu casamento? De alguém que ouviu da melhor amiga falando, olha, se você precisar de um fotógrafo para o seu casamento, contrata o Bruno, que você não vai se arrepender. Ele prometeu tantas fotos e me entregou outras. Ele prometeu um álbum assim, chegou aqui, ele ainda me deu um outro brinde, ele é fantástico, vai nele. Essa amiga já chega completamente apaixonada pelo seu trabalho, mesmo te conhecendo pouco. Isso tudo por causa da ancoragem. Você precisa entender que é completamente diferente você entregar 800 fotos, mas prometer 600, e você entregar as 800, mas prometer 1000 fotos. Aquele cliente que você prometeu 1000, mas entregou 800, ele fica pensando, poxa, mas e essas 200 fotos? Será que dentro dessas 200 não teria uma outra que ia me marcar, que eu ia gostar muito? Ele fica um pouco chateado, porque você prometeu uma coisa para ele e entregou menos do que o prometido. Essa é a importância da ancoragem. Você precisa pensar nisso antes de fazer a sua promessa em relação ao número de fotos. E agora, voltando a falar sobre essas 1000 fotos que eu entrego. Você pode ter uma outra dúvida. Tá, mas dessas 1000, quantas você realmente trata? Quantas fotos você trata e entrega tratadas para os seus clientes? E a resposta é todas. Eu trato todas e eu acredito que isso seja fundamental para como o cliente vai olhar para você depois. Eu não consigo admitir a ideia de entregar para um cliente 1000 fotos, sendo que metade ou várias delas não estão tratadas. Eu não consigo trabalhar assim, eu acho que isso parece um pouco desleixado, parece que você não estava ligando tanto com o trabalho dela. Isso é realmente o que eu acredito e aplico aqui como um pensamento base para toda a minha equipe. Então, quantas fotos você pode prometer para o seu cliente para entregar no próximo casamento? E, cara, esse número, para você chegar até ele, é muito simples. Você, por exemplo, que já fotografou alguns casamentos, está começando agora, talvez tenha fotografado 3 casamentos ou até 4. Vamos lá. Se você fotografou esses poucos casamentos, pensa aí, ou vê lá nos seus HDs, quantas fotos você entregou em cada casamento. Ah, eu sei que cada casamento é diferente, às vezes um casamento foi na praia ou na igreja, mas pensa na duração média. Tenta fazer uma média ali baseada nos últimos casamentos que você entregou e quantas fotos
você realmente entregou. Vamos supor que você tenha chegado a uma média de, talvez 300 fotos. Você entregou 300 fotos nos seus primeiros casamentos em média. E aí alguém chega hoje em você e te pergunta, poxa, eu queria muito que você fotografasse o meu casamento. Quantas fotos você entrega? Se você sabe que entrega geralmente 300 fotos, o ideal é que você não prometa essas 300, sabe? A ancoragem, você pode chegar e prometer 250, 240 fotos, para quando você chegar com as suas 300, ele ficar, uau, nossa, como ele se importa comigo. Ou ainda mais, né? Ele vai olhar para isso tudo e vai falar assim, caramba, esse fotógrafo foi o maior acerto do meu casamento, que é uma coisa que eu já tive o prazer de ouvir algumas vezes por atos simples, que se você pensa com carinho, você consegue conquistar seu cliente nessa etapa também. Mas pode ser que a sua realidade seja outra e você nunca tenha fotografado um casamento na vida. Você está zerando. Bruno, estou começando agora, vai ser o meu primeiro casamento. Quantas fotos eu entrego? E cara, tem que ser muito sincero com você. Não tem como você dizer quantas fotos você vai entregar porque você nunca fez isso na vida. Como é que você vai falar para a pessoa que você vai entregar 500 se você não sabe realmente quantas fotos você é capaz de fazer? Então, uma coisa que poucas pessoas falam é que nesse primeiro momento você vai chutar. A real é essa, você vai acabar chutando. Mas eu recomendo que você adote uma outra estratégia que eu vou te ensinar o passo a passo agora, beleza? Quando você está começando, geralmente eu indico que você tente levar sua narrativa da reunião, aquele encontro ali que você tem com o cliente, para um outro lado. Tenta não falar muito sobre o número de fotos, mas por outros benefícios que você vai entregar para o seu cliente. Por exemplo, vamos supor que você tenha feito uma formação na área de fotografia ou artística. Fala para ele de como os seus cursos são importantes, de como você estudou, de como você vai se dedicar ao casamento dele, de como você vai dar tudo de si, que você vai entregar e vai ser lindo e que ele não vai se arrepender. Porque talvez ele pense um pouco menos no número de fotos que, cá entre nós, não é a coisa mais importante do mundo. É muito mais importante você entregar um trabalho sólido, consistente, uma história realmente contundente do que entregar 800, 820 fotos. Isso não é o que vai fazer tanta diferença assim. Mas tenta pensar que você pode levar para um outro lado essa conversa. Mas pode ser que ele insista. Fale, não, tá, tudo bem, eu já vi que você é ótimo, só tenho uma dúvida. Quantas fotos você realmente vai me entregar? E aí eu vou falar o seguinte, você já sabe que você vai ter que chutar esse número porque você está começando agora, você não faz ideia, você nunca fotografou um casamento. Então vamos fazer uma conta juntos, beleza? Vou te ensinar agora esse passo a passo. Pensa aí, vamos supor que esse casamento tenha 8 horas de duração. E vamos supor que nessas 8 horas, pensa aí, será que você vai conseguir fazer 10 fotos boas a cada hora? Porque se você fizer 10 fotos boas por hora durante 8 horas, que vai ser a duração do casamento, no final você vai ter 80 fotos. Então, assim, se você não conseguir entregar ao final de um casamento de 8 horas 80 fotos, talvez seja a hora de pensar, será que realmente está na hora de eu começar a fotografar casamento profissionalmente? Ou será que eu preciso me preparar um pouco mais? Porque geralmente no casamento você acaba entregando muito mais fotos que isso. Mas tudo bem, vamos pegar esse número com fins totalmente didáticos. Então beleza, você conseguiu fazer 10 fotos boas por hora e você acha que consegue entregar 80 fotos no final, porque 10 fotos boas por hora você consegue fazer. Beleza, quantas fotos você vai prometer para o seu cliente? Se você fizer essa conta e concordar com ela, eu recomendo que você vá lá e prometa 50 fotos. Você vai entregar 55 fotos no máximo, para que você tenha ali uma margem para que você surpreenda seu cliente no final. Você utiliza a ancoragem para surpreender nesse ponto também. Então agora você já tem ferramentas suficientes para definir quantas fotos você vai prometer aos seus clientes que vai entregar ao final de um casamento. Você já viu quantas fotos um profissional entrega e quantas ele realmente promete? Você aprendeu hoje a usar a ancoragem, que você vai começar a utilizar a partir de hoje mesmo. Você viu que se você está começando a fotografar casamentos, já começou a fotografar 1, 2, 5 casamentos, você pode fazer uma média de quantos você já fotografou e quantas fotos você entregou para você utilizar a ancoragem e prometer algum número para o seu cliente novo. E se você está começando agora, você viu que não tem jeito. Você vai estimar, você vai dar um chute, mas você não tem como dizer assim com exatidão, porque ainda é um universo novo para você. Agora que você já tem todas essas ferramentas, cara, se inscreve aí e larga o dedo nesse like, beleza? Então eu te vejo no próximo, obrigado e valeu!